Olá, gente, tudo bem? Vou fazer aqui uma análise hoje a respeito desse caso aí do INPE, né? Que o Bolsonaro demitiu o presidente dessa instituição e ele disse que vai contratar uma empresa privada, né? Para fazer análise dos dados aí da Amazônia. Bom, o que se observa no governo Bolsonaro, como é observado em toda ditadura, né, é uma tentativa de esconder, de maquiar e até de manipular os dados, né? Afinal, é um governo pífio e é um governo que contribui de modo significativo para o aumento aí do desmatamento, né? É importante a gente lembrar que o Bolsonaro ele sempre se posicionou, assim como o Donald Trump, né, para se alinhar ao Donald Trump e ao seu mestre Olavo de Carvalho, seu guru. Ele sempre se posicionou contrário aos acordos de Paris, né, que são os acordos climáticos, né? Então ele mantém aquela linha de dizer que o aquecimento global ele não é provocado pela emissão de gás carbônicos, né, de CO2, tudo. Enfim, é um governo anticientífico, né? Essa é a postura que tem esse neoconservadorismo que tem origem aí nos Estados Unidos e que vem tomando conta do nosso país nos últimos anos. Então, que para muitos, durante certo tempo, acharam que era mera retórica do Bolsonaro, hoje a gente está comprovando que, na verdade, ele está, sim, aplicando todas essas teses malucas. O governo Bolsonaro claramente é um governo anti-educação, é um governo anti-científico, e isso tem totalmente uma lógica quando a gente para pensar na postura que tem o Bolsonaro, né? Qualquer pessoa que tenha o mínimo de senso crítico e o mínimo de conhecimento científico, claramente sabe que o Bolsonaro é uma pessoa completamente despreparada. É evidente que mesmo pessoas que tenham certo conhecimento científico, às vezes votam no Bolsonaro, sim, mas votam de maneira mais consciente. Ou seja, elas não são enganadas por ele. Elas votam porque elas têm um ódio à esquerda, um ódio ao PT, um ódio às classes mais pobres e deixam ser tomadas por esse sentimento de ódio, né? E elas passam a apoiar o Bolsonaro, mas elas sabem que o Bolsonaro é anticientífico, né? Isso não é uma coisa difícil de saber. Um outro problema nesse caso é uma questão institucional, né? As instituições no Brasil, elas têm se alinhado a esse programa ideológico bolsonarista, neoconservador, entreguista, né? E dentro dessa lógica, eles querem também tomar de conta de instituições que são instituições que têm um caráter mais independente, que é a ciência, né? Que são as universidades, que são esses institutos, né, de pesquisa. E são institutos extremamente sérios, são institutos premiados, são institutos que têm boa metodologia, mas exatamente por isso que o governo quer tirá-los e querem colocar alguém, evidentemente, que seja conveniente a ele. Então, isso é algo anticientífico, né? A ciência, ela não é algo que deve ser feito por conveniência. A ciência, ela busca os dados, né? Olha, vamos dar um exemplo econômico, por exemplo. Vamos supor que o país tenha crescido 1%, né? Os dados econômicos mostram que cresceu 1%. Mas o governo acha isso pouco. Então o governo, não vamos aceitar isso porque
A gente não quer dizer que cresceu 1%, a gente quer dizer que cresceu 20%, tendo crescido 1%. Então, assim, a ciência, ela busca a realidade. Ela não busca o interesse de determinado grupo, né? Ela é independente. E é por isso que o governo Bolsonaro não aceita a ciência, ele é anticientífico. E eu acho que o fator talvez mais importante, né, dentre tantos, são os interesses que estão por trás dessa decisão, né? Como eu falei, essa ideologia, né, que vem sendo empregada é uma ideologia neoconservadora norte-americana e visa atender ao interesse desses grupos, né, desses grupos econômicos e políticos dos Estados Unidos. E então, qual é a grande questão que está por trás disso? A entrega desses dados estratégicos, né? Dados aí de mapeamento da Amazônia, né? Os dados do clima também, né? Então, isso pode também ser utilizado para outras questões, né? Além, claro, da questão do desmatamento em si, talvez questões estratégicas de guerra, né? De exploração da fauna e da flora na Amazônia, que é um governo que não tem compromisso nenhum, como a gente viu, com a questão ambiental, e é um governo que tem essa parceria aí com Donald Trump, que é uma parceria muito complicada para a gente, né? A gente sabe aí da forma como Donald Trump age, sem escrúpulos, no seu próprio país, né, em relação a essas questões ambientais e questões de guerra. Então, como você vai imaginar a ação de um cara como Donald Trump no Brasil, né, que nem é o seu país, não vai ter ataques a ele em relação a isso? Pelo contrário, as ações que ele vai tomar no Brasil são ações de interesses do governo americano e dos Estados Unidos, da economia norte-americana. Então, é muito mais fácil para ele fazer esse tipo de coisa num país como o Brasil, diante de um governo como o governo Bolsonaro, que está abrindo as pernas para os Estados Unidos, do que fazer em outros países. Então é algo assim absurdo o que está acontecendo no Brasil. É algo muito mais grave do que as pessoas presumem. A maioria das pessoas presume ser. Bom, gente, eu agradeço a todos. Peço que vocês deixem seu like e até mais.